Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. O tema da nossa aula de hoje é sobre introdução à cinemática escalar, certo? Então, vamos lá, vamos começar? Bom, então a mecânica, ela é dividida em três partes, dependendo do livro: cinemática, dinâmica, e tem livro que inclui a estática lá dentro, mas o certo seria cinemática, dinâmica e estática, certo? Tá? Então, a mecânica tem três partes: cinemática, dinâmica e estática. A cinemática é a parte da mecânica que descreve os movimentos. Então, ela vai me dizer se o movimento é retilíneo, se o movimento é circular, se o movimento é uniforme, se o movimento é uniformemente variável, certinho? Então, ela se preocupa em descrever os movimentos em torno de três grandezas, a partir de três grandezas fundamentais, que são espaço, velocidade e aceleração, certo? Então vamos lá, então vamos começar. Bom, gente, então como eu havia dito, é a parte da mecânica que descreve os movimentos, certo? Em termos de espaço ou posição, velocidade e aceleração, certo? Antes de continuarmos, só uma observação. Nós classificamos os corpos na mecânica em dois: pontos materiais ou corpos extensos. O que é um ponto material, gente? Um ponto material é um cara que tem dimensões desprezíveis quando comparadas às distâncias envolvidas. Então, um ponto material é todo cara que tem dimensões desprezíveis quando comparadas às distâncias envolvidas. Por favor, eu não estou falando massa desprezível. Ele tem massa, tudo bem? Entretanto, o tamanho dele é muito pequeno quando comparado às distâncias envolvidas. Então, por exemplo, esse pincel aqui para mim, ele não é um ponto material, porque ele definitivamente não tem dimensões desprezíveis, e quando eu olho para ele, eu não vejo um pontinho, certo? Para que um cara seja um ponto material para mim, eu tenho que olhar e ver um pontinho, certo? Então, tudo aquilo que eu visualizar como um ponto, para mim, será ponto material. Você vê que nesse caso aqui ele não é um pontinho, na verdade ele é um conjunto de pontos, né? Aí quando é assim, ele então será dito corpo extenso. Então, corpo extenso é aquele que não possui dimensões desprezíveis. Ou então, suas dimensões são consideráveis. É aquele que tem dimensões consideráveis quando comparado às distâncias envolvidas. Então tá aqui, ó. O pincel, para mim, ponto extenso. Corpo extenso, desculpa. Corpo extenso, tem dimensões consideráveis, certo? Beleza? Tá. Tem uma outra forma que o pessoal comenta que é assim: ponto material é tudo aquilo que, se girar, eu não vejo. Eu vou sair aqui da tela. Ó. Então, por exemplo, o pincel, se ele começar a girar aqui agora, eu vejo, né? Eu vejo. Eu percebo tanto o movimento de translação quanto de rotação, certo? Beleza? Então, quer dizer que, para mim, o pincel é um ponto material ou um corpo extenso? Se eu consigo vê-lo girando. Se eu consigo vê-lo girando, para mim ele é um corpo extenso. Ele é formado por vários pontos, tudo bem? Agora, um ponto material seria aquele cara que, ao girar, mesmo assim você não perceberia. Então, por exemplo, você está muito longe do planeta. Você olha para o céu, vê só um pontinho. Você está muito longe do planeta. Então, aquele planeta, para você, é um ponto material, certo? Se ele gira ou não, você tem condição de saber? Não, porque ele é um ponto apenas. Eu não consigo perceber rotação de um ponto, né? Certo? Então, a gente poderia colocar, eu já vi isso daí em prova, uma outra forma de abordar, que seria a seguinte: ponto material é aquele corpo cujo movimento de rotação não é percebido pela pessoa. Então, se ele girar, não dá para saber. Não dá para saber porque ele está tão longe que ele virou um pontinho para mim
E ponto não gira. Pelo menos eu não percebo nada, certo? Tudo bem? Beleza. Reparem que tudo que eu falei até agora foi assim. Esse pincel para mim, esse não sei o que para mim. Então vocês percebem que toda hora eu estou fazendo essa ressalva. Para mim, para fulano, para Beltrano. Toda hora eu estou discutindo o referencial, certo? A todo instante eu discuto o referencial. Então, por favor, o que é referencial? Referencial é o seguinte, você quer localizar um determinado ponto material, certo? Gente, aqui no ensino médio nós vamos trabalhar basicamente com pontos materiais, tá bom? Certo? Então vamos supor que você quisesse localizar um ponto material. Para isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escolher um corpo, certo? Chamado de referencial ou sistema de referência, em que, a partir dele, as medidas serão feitas. Então, por favor. Lavoisier. René Descartes, ele foi o criador do plano cartesiano, certo? Do sistema cartesiano. Em que, a partir de agora, nós poderíamos localizar as posições das partículas, certo? E hoje é algo muito comum, a gente faz isso em matemática o tempo inteiro. Então, gente, quando eu quero localizar um corpo, o que eu tenho que fazer? Fulano, localize para mim esse copo. Localize-o no espaço. Então, o que você tem que fazer? Você vai lá, escolher um ponto, certo? Um corpo, em que a partir dele serão feitos os eixos X, Y. Aí você vai lá e determina as coordenadas. Abscissa X, ordenada Y, certo? Tudo bem? Também tem o eixo Z, né? Mas aqui não é o caso para a gente. Nós vamos trabalhar só com bidimensional, basicamente. Então, se eu viro para você e falo assim, fulano, localize um corpo. Tá. Só que eu vou ter que escolher um ponto de partida para os eixos, né? Assim? Certo? Esse corpo que foi escolhido como ponto de partida para os eixos é o chamado referencial. Então, o que é o referencial? É o ponto escolhido como ponto de partida para dali saírem os eixos que vão localizar o corpo que você quer. Então eu viro e falo assim, fulano, localiza esse copo em relação a mim. Então quer dizer que a partir de mim sairão os eixos X, Y, e aí você vai lá e vai localizar as coordenadas do copo. Ah, agora localize esse copo em relação àquele gerador de onda estacionária que está ali atrás. Ó. Então, a partir dele, sairão os eixos, né? X, Y, né? E aí, obviamente, as coordenadas do copo vão mudar, né? Porque para cada referencial teremos coordenadas diferentes. Se o referencial estiver muito distante do cara, então se eu adotasse um referencial muito distante do copo, ele poderia ficar tão longe, tão longe, tão longe, que o copo viraria um único ponto, né? Assim, tornando-se ponto material. Beleza? Agora, no meu caso aqui, por exemplo, eu, como sendo referencial, eu estou perto do copo. O copo não virou um único pontinho, ele continua uma sucessão de pontos. Então, para mim, corpo extenso. Então, vocês percebem que essa classificação em ponto material ou corpo extenso, ela depende totalmente do referencial, certo? Ela depende totalmente do referencial. Ok? Então, aqui, ó, para ilustrar o que eu falei, você quer localizar um determinado corpo, certo? A gente trabalha com pontos materiais aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser escolher alguém. Ah, então eu vou escolher alguém para que, a partir dele, saiam as coordenadas. Esse alguém escolhido, como referência para saírem os eixos, é o referencial. Então, lá está, ó. Então, lá no referencial está o ponto de encontro dos eixos, a chamada origem, que é o ponto zero, certo? Então, lá no referencial está o ponto zero. E aí, a partir daí, você, então, vai traçar os eixos e vai localizar
o ponto P, certo? Nos eixos X, Y e Z, beleza? Trocando o referencial, obviamente eu vou trocar aquelas coordenadas, né? Aquelas coordenadas ali, elas foram estabelecidas para aquele referencial R lá, né? Agora, se eu te pedisse outro referencial, então os eixos já sairiam de outro lugar, certo? Tudo bem? As coordenadas mudariam. E o que era ponto material poderia virar um corpo extenso. Não é isso? Certinho? Então, por favor, esses conceitos dependem muito do referencial, ok? Tudo bem até agora? Certo? Bom, gente, continuando então, vamos lá. Então, nós falamos sobre cinemática, sobre ponto material corpo extenso, sobre referencial, certinho? Beleza. Então, agora nós vamos falar sobre repouso e movimento. Ok? Bom, de maneira simples, quando é que um cara está em repouso? Quando ele está parado, certo? Então, o corpo está em repouso quando ele estiver parado. De maneira mais completa, né? Então, repouso é quando um corpo não altera suas coordenadas. Então, gente, um corpo ele estará em repouso toda vez que as suas coordenadas não variam com o tempo, certo? Quando, aqui, ó, nenhuma de suas coordenadas variam com o tempo. Gente, se as coordenadas não variam com o tempo, se as coordenadas forem sempre as mesmas, x, y e z, então, obviamente, que o cara não sai do lugar, né? Tudo bem? O cara está em repouso. Mas, obviamente, isso só vai acontecer para o mesmo referencial. Se eu mudar o referencial, as coisas podem mudar. Então, para o mesmo referencial R lá, se as coordenadas de P não mudarem, então é porque o P está parado. Mas cuidado, ele está parado em relação àquele referencial. Mas ele pode estar em movimento em relação a outro. O que é o movimento, então? Bom, de maneira simples é quando você move, né? É quando suas coordenadas variam, certo? Quando suas coordenadas variam com o tempo, certo? Variam com o tempo. Beleza? Se as coordenadas do ponto P começarem a mudar, obviamente que o P sai do lugar, né? Em relação àquele referencial, não é isso? Então, por favor, acho que deu para perceber que repouso e movimento são dois conceitos que dependem do referencial, certo? Então, o mesmo referencial, as coordenadas não mudaram, então você está parado, você está em repouso. Para o mesmo referencial, as coordenadas começaram a mudar, então você está em movimento, certo? Você está em movimento. Outra coisa. Repouso e movimento são conceitos relativos. Você percebe que o cara pode estar em repouso em relação ao referencial, movimento em relação a outro, certo? Então, são conceitos relativos. Eles dependem do referencial adotado, certo? Então, vamos ver um exemplo? Você só anda de ônibus. Você é uma pessoa que deu muita sorte, uma grande bênção, só anda de ônibus, certo? Transporte coletivo, que no Brasil é de altíssima qualidade. Aí, você pega e entra no ônibus. Vamos supor que o ônibus estivesse aqui, vamos fazer ônibus interestadual, né? Essa figura aqui é outra coisa, certo? Então, você pega e entra no ônibus, certo? E aí você encontra um lugar vazio e senta, tá bom? Você opera o milagre de encontrar um lugar vazio. Você vai lá e senta. No caso, nem foi você que operou, né? Você só recebeu o milagre. Aí você foi lá e sentou. Paradinho, tá bom? Então você tá lá paradinho. Em relação ao ônibus, você está em repouso, certo? Você está parado em relação ao ônibus, ok? Mas e para quem está aqui fora? E para quem estiver aqui fora observando você? Você está em repouso ou em movimento? A resposta é depende.
Se eu estiver aqui fora, olhando para o cara lá dentro, e o ônibus estiver parado, então ele estará parado também, o rapaz estará em repouso em relação a mim. Agora, se eu estiver aqui fora, vendo o rapaz sentado lá dentro do ônibus, mas o ônibus está movendo, então ele move também. O rapaz move também junto com o ônibus. Então ele estará em movimento em relação a mim, certo? Pessoal, essa pessoa que está aqui fora, na superfície da Terra, a gente fala que o referencial dela é o da Terra. Então, em relação à Terra, o ônibus pode estar em movimento ou em repouso. Consequentemente, o rapaz lá dentro também, certo? Tudo bem? Beleza? Então, aqui, ó. Então, em relação ao ônibus, para quem está lá dentro, você está em repouso. Parado, em repouso. Agora, para quem está lá fora, depende do que o ônibus faz, né? Aqui no caso, o ônibus está movendo, né? O ônibus movendo. Então, para quem estiver aqui fora, em relação à Terra, a pessoa sentadinha, bonitinha lá dentro, está em movimento, certo? Tudo bem? Beleza? Então, repouso em relação ao ônibus, movimento em relação à Terra. Tá, vamos falar agora de trajetória. Gente, trajetória, de maneira simples, nada mais é do que o caminho. O caminho percorrido pela partícula. Certo? Agora, a definição bonitinha não é essa. A definição bonitinha é conjunto de todas as posições ocupadas por um corpo. Certo? Tudo bem? Então, conjunto de todas as posições ocupadas por um corpo. Isso é a trajetória. Que também depende do referencial adotado. Ok? Depende do referencial adotado. Vamos discutir uns exemplos aqui. Ó. Bom, primeiro, queria mostrar para vocês, aqui você tem uma partícula que está se deslocando. Lá, ó. Passa por P1, passa por P2, passa por P3. Esse caminho aqui é a trajetória dela, né? Esse caminho aqui é a trajetória dela. Certo? Em relação àquele referencial ali, né? Ok? Só que a trajetória pode mudar quando a gente muda o referencial. Então, vamos pegar um exemplo clássico do ônibus também. Gente, vamos supor que você estivesse lá no teto do ônibus, um parafuso preso, certo? Tudo bem? Beleza. Aí você está lá observando o parafuso. Você está muito empolgado lá dentro do ônibus, né? Motivado, né? Nossa, parafuso, que bênção. Tá. Deixa eu fazer a pergunta. Em relação ao ônibus, o parafuso está em repouso ou movimento? Em relação ao ônibus, repouso, né? Certo? E em relação à Terra? Vamos supor que o ônibus estivesse andando, tá bom? Em relação à Terra, ele está em movimento, porque ele move junto com o ônibus, não é isso? Aí vamos supor que por algum motivo o parafuso desprenda do teto. Certinho? O parafuso vai desprender do teto. Pessoal, para quem estiver aqui dentro, qual que vai ser a trajetória do parafuso? Acho que isso aqui é bem óbvio. Para quem estiver aqui dentro, a trajetória do parafuso vai ser uma linha reta vertical, não é isso? Né? Uma linha reta vertical. Tá aqui, ó. Beleza? Estou vendo o parafuso caindo. Mas e para quem estiver lá fora? Para quem estiver lá fora, qual vai ser a trajetória do parafuso? Gente, para quem está lá fora, o parafuso tem duas velocidades. Ele tem a velocidade que ele vai ganhar na vertical, devido à aceleração da gravidade, não é isso? Então, devido à gravidade, ele vai ganhar uma velocidade na vertical. E ele também tem uma velocidade no eixo X, que é a velocidade do ônibus. Então, gente, para quem está lá fora, o parafuso tem duas velocidades. A do ônibus, certo? A do próprio ônibus, porque ele está dentro do ônibus, ele tem a mesma velocidade que o ônibus. E uma para baixo, que ele ganha devido à gravidade, certo? Então, devido ao fato de atuar uma força nele chamada de peso, ele vai ter uma aceleração na vertical e vai ganhar velocidade na vertical. Se você juntar as duas, considerando o movimento do ônibus como uniforme, certo?
A trajetória vai dar um arco de parábola. Se você juntar as duas velocidades, isso vai fazer com que o cara faça um arco de parábola. Lá em lançamento a gente vai ver isso, tá? Eu vou provar por que é um arco de parábola. Certo? Então aqui, ó. Essa figura do avião é clássica, né? Então, gente, um avião vai lá e solta uma bomba. Despreze a resistência do ar, beleza? Despreze a resistência do ar. O que vai acontecer, então? Solta a bomba para o piloto. Qual que vai ser a trajetória da bomba? Gente, o piloto, ele vê simplesmente a bomba fazendo isso aqui, né? Descendo, certo? Professor, mas a bomba não vai para frente? Vai. Só que o avião também vai. Então, enquanto a bomba está indo para frente, o avião também está indo. Como não tem resistência do ar, e eu estou considerando o movimento do avião uniforme, então ele vai para frente junto com a bomba. O piloto vê isso aqui, né? A bomba descendo, certo? A bomba descendo. Então, em relação ao piloto, a trajetória é uma linha vertical, né? Em relação ao avião, ela é uma linha reta vertical. Agora, em relação à Terra, para quem está lá fora, aí tem as duas velocidades, né? A da bomba, relativa ao avião, e a que ela vai ganhar na vertical por causa da gravidade. E aí, para quem estiver na Terra, a trajetória será um arco de parábola. Ok? Para quem estiver no avião, linha reta vertical. Uma observação, gente, uma observação. Pegando o exemplo do ônibus de novo. Você tem um parafuso lá preso no teto, certo? Em relação ao ônibus, o parafuso está em repouso, certo? Né? Ele está parado, né? Então ele está em repouso. Aí minha pergunta é, e aí, qual que é a trajetória dele? Em relação ao ônibus, o parafuso está em repouso. Qual será a trajetória dele? Qual é a trajetória de um ponto em repouso, gente? A trajetória de um ponto em repouso existe ou não existe? Existe sim. Existe sim. E ela resume-se a um único ponto. Então, deixa eu destacar aqui. Ó. A trajetória de um ponto material em repouso resume-se a um único ponto. Certo? Então, gente, por favor. O professor, o parafuso tem trajetória? Mas ele está parado. Cuidado, qual que é a definição de trajetória? Conjunto de todas as posições ocupadas pelo corpo. Gente, se o corpo está paradinho aqui, ó, ele ocupa essa posição. Ele ocupa essa posição. Então, a trajetória dele vai ser aquele ponto. A trajetória dele vai resumir-se àquele ponto. Ele ocupa uma posição só. Então, a trajetória é um pontinho só. É um conjunto unitário, certo? Tudo bem? Então, tem trajetória? Tem. Tudo bem? Ponto material em repouso tem trajetória. E ela resume-se a um único ponto. Certo? Peguei um outro exemplo aqui, também é clássico, já muitas vezes. Pessoal, vamos supor que você tem um pontinho P bem aqui na extremidade da hélice do avião. Certo? Vamos supor que o avião estivesse em movimento retilíneo e horizontal. Ok? Beleza. Vamos lá. Em relação ao avião, qual vai ser a trajetória daquele pontinho na hélice? Então, para o piloto, ele vê isso aqui, né? O piloto vê a hélice fazendo isso aqui, né? Então, para o piloto, a trajetória é uma circunferência. Certo? Ele vê apenas o pontinho girando. Agora, e para quem está aqui fora? Gente, para quem estiver aqui fora, aquele pontinho, ele vai ter duas velocidades. A velocidade dele, devido à rotação da hélice, certo? E uma velocidade para frente, que é a velocidade do avião. Que o avião vai para frente, né? Certo? Então, você vai ter a junção de duas velocidades e a resultante disso vai dar essa trajetória aqui, ó. Espiral de caderno, né? A gente chama de hélice cilíndrica. Ok?
aqui, então a trajetória vai ser uma hélice cilíndrica, certo? Tá bom? Essa vai ser a trajetória de P em relação à Terra. Porque para a Terra são dois movimentos, né? O de giro e o para frente do avião. Juntando tudo, então, vai dar essa espiral, certo? Beleza? Vamos falar agora um pouquinho sobre repouso relativo. Pessoal, o que é isso, repouso relativo? É quando você está em repouso em relação a alguém, certo? Um exemplo muito bom são dois carros a 80 por hora. Se você tiver dois carros a 80 por hora, em relação à Terra, eles estão em movimento, não é isso? 80 por hora. Mas um em relação ao outro, vai estar em repouso. Porque, como a velocidade é a mesma, eles ficam sempre à mesma distância. Eles andam sempre a mesma coisa. Então, fica parecendo que um não está movendo em relação ao outro. Isso daí é chamado de repouso relativo, tá? Então, repouso relativo é quando os móveis têm a mesma velocidade. E aí eles movem juntinhos, tá? Parecendo que está parado, ok? E está parado, né? Mas um em relação ao outro, né? Em relação à Terra, não. Em relação à Terra está movendo. Certo? Beleza. Então vamos lá. Um exemplo muito bom de repouso relativo é o abastecimento de aviões no ar. Tá vendo? Então, naquele caso, os caças eles são abastecidos no ar. Basta que eles mantenham a velocidade igual a do avião tanque do Hércules, certo? Beleza, eu peguei um outro exemplo aqui, que foi em Portugal. O francês Christian Moulec passou anos a treinar pássaros para o seguirem e a mostrar-lhes rotas migratórias que evitam os caçadores. Repararam que ele voa praticamente na mesma velocidade do pássaro, né? Então eles estão praticamente em repouso relativo. Está todo mundo voando junto, certo? No Enem caiu uma questão interessante sobre isso, foi em 2013. Olha só. Conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu que acreditava ser uma mosca parada perto de sua face. Certo? Apanhando-a rapidamente, ficou surpreso ao verificar que se tratava de um projétil alemão. Okay. O piloto consegue apanhar o projétil, pois ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou na frente do piloto. Letra é bizarro, né? O avião se movia no mesmo sentido dele, com velocidade superior. Gente, se fosse superior, passaria, né? Não ia pegar, não ia ficar lá balado igual ele viu. Certo? Ele foi disparado para cima com velocidade constante, isso é ridículo. Letra B, o avião se movia no sentido oposto? Não. Letra E, o avião se movia no mesmo sentido que o dele, só que com velocidade maior. Perfeito. Então, gente, o que acontece? Na época da Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês já viram, o avião tinha apenas uma proteção no vidrinho aqui assim, ó. O resto está aberto. Tipo aquele, você já deve ter visto, né? Dick Vigarista, não sei o quê. No desenho ele tem um aviãozinho lá na Primeira Guerra Mundial, o barão vermelho, certo? Aí o que acontece? O cara tá lá pilotando, de repente ele olha pro lado e vê uma coisa vindo junto com ele, que parece uma mosca, vindo juntinho com ele, certo? Se tá vindo juntinho com ele, os dois têm a mesma velocidade, os dois estão em repouso relativo, não é isso? Repouso relativo. Aí tá vindo junto, aí ele vai lá e pega, achando que é uma mosca. E na verdade é uma bala, certo? É uma bala. E a letra E está certa mesmo. Os caras movem no mesmo sentido e com a mesma velocidade, certo? A resposta letra E é de... Ok? É de casa, beleza? Bom, continuando, então vamos lá, gente. Fomos até o exercício do Enem, né? Sobre repouso relativo. Aí agora nós vamos falar sobre espaço, certo? Espaço, na verdade, a gente já vem discutindo, né? Espaço nada mais é do que a posição, é a coordenada do corpo, certo?
Então, o espaço é a posição da partícula em relação à trajetória. Gente, em relação à trajetória, quando eu falo, é em relação ao referencial, né? Porque, eu não sei se vocês se lembram, os eixos coordenados, eles são medidos a partir do referencial. Então, por exemplo, o ponto zero é onde está o referencial, não é isso? É a partir dele que serão medidos os espaços. É a partir dele que sairão os eixos, beleza? O ponto zero, ele é chamado de origem dos espaços, certo? E o espaço é a posição que a partícula ocupa em determinado instante. Então, por exemplo, no instante t igual a zero, a partícula estava no menos 30. Então, quer dizer que o espaço dela era menos 30. Era a coordenada dela, né? Aqui no caso, a coordenada do eixo x, né? Então, seria a abscissa. Então, para t igual a zero, a abscissa seria menos 30. Para t igual a 1, a abscissa seria 10. Ou espaço, né? A mesma coisa. Eu, particularmente, não sou muito a favor de usar a letra S. A gente aprende a vida toda que aquele ali é o eixo x. Então, seria interessante colocar o eixo x logo. Então, quando o tempo é igual a 0, a abscissa é menos 30. Quando o tempo é igual a 1, a abscissa é menos 10. E assim vai. Se o movimento for na vertical, aí vai ser o eixo y, certinho? Tá? Bom, então o espaço nada mais é do que a posição da partícula, beleza? É a coordenada dela num instante qualquer. Lembrando que o zero é a origem e representa onde está o referencial, certo? Se o espaço for negativo, isso não tem problema nenhum. O espaço negativo quer dizer que você está à esquerda do referencial. À esquerda do referencial. E o espaço positivo quer dizer que você está à direita do referencial. Obviamente, eu estou falando isso porque a gente trabalha com o eixo X positivo para a direita, né? A orientação dele é para a direita. Então, tudo que estiver à direita do zero será positivo, tudo que estiver à esquerda será negativo, certo? Bom, aí vamos lá. Quando um corpo move em relação a um dado referencial, mudam as coordenadas, não é isso? Então, toda vez que um cara move, as coordenadas mudam. Né? Se você sai do lugar, mudam suas coordenadas. Se mudam as coordenadas, muda o espaço. Então, toda vez que você move, ocorre uma variação do espaço ΔS. Né? Variação do espaço ΔS. Gente, na física, variação é representada pela letra delta, pela letra grega delta, e ela é dada por final menos inicial. Então, quem que vai ser o ΔS? A variação do espaço. Ele vai ser o espaço final menos o espaço inicial, não é isso? Então, ΔS vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Ok? S menos S0. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor, então, que você tem um automóvel que no início ele estava no quilômetro 60, certo? Então, você tinha um carro que estava no início no quilômetro 60 de uma rodovia. Beleza. Aí ele vai até o quilômetro 100, certo? De onde, mudando o sentido, ele retorna parando no quilômetro 80. Então, no fim, ele termina no quilômetro 80. Qual a variação de espaço e a distância efetivamente percorrida? Bom, a variação de espaço é muito simples, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo ΔS. Gente, ΔS é igual a S menos S0, não é isso? Certo? Espaço final menos o espaço inicial. Onde que o carro estava no fim? No fim, o carro estava no 80, não é isso? Então, o espaço final vale 80. Menos. Espaço inicial. O início do movimento começou no 60, né? Então, ΔS vai ser igual ao espaço final 80, menos o espaço inicial, que é 60, ΔS igual a 20. 20 quilômetros foi a variação do espaço. Certo? Vocês reparem, por favor, que o ΔS deu positivo, né? O que quer dizer isso, um ΔS positivo? ΔS positivo quer dizer que o espaço final ele é maior que o inicial, né?
Ou seja, no fim das contas, ó, ΔS positivo quer dizer que o espaço final é maior que o inicial. Quer dizer que no fim das contas, o cara foi para frente. Então, no frigir dos ovos, o cara foi para frente, a favor da orientação, certo? Porque o espaço final é maior que o inicial. O ΔS pode ser negativo? Claro que pode. Um ΔS negativo quer dizer que o espaço final ele é menor que o inicial, não é isso? Ou seja, o cara foi contra a orientação, certo? Espaço final menor que o inicial. O cara foi contra a orientação, certinho? Ele está movendo contra a orientação. Beleza? Ok. Aí você pensou ali, para que serve esse 100? Essa informação aí do quilômetro 100, para que ela serve? Para a gente poder falar na distância efetivamente percorrida. Você percebe que o ΔS, ele não coincide com a distância que o carro efetivamente andou, né? O ΔS, ele pega início e fim, certo? Início e fim. Então, nem sempre isso vai coincidir com a distância efetivamente percorrida. Você vê que nesse caso aqui, quantos quilômetros ele anda? Vamos lá. De 60 até 100. Do quilômetro 60 até o quilômetro 100, ele anda 40 quilômetros. E depois ele retorna. Do quilômetro 100 para o quilômetro 80, ele anda mais 20. Então, a distância efetivamente percorrida, na verdade, foi de 60 quilômetros. Você percebe, então, que não coincidiu com o ΔS. Nem sempre ΔS e distância percorrida coincidirão, certinho? Tudo bem? Você vê que quando o cara fica invertendo o sentido, como foi o caso ali, não coincidiu. Beleza? Tá bom? Ok. Continuando, nós vamos falar agora sobre velocidade escalar média. Gente, olha só, eu queria fazer uma observação aqui. Por que a palavra escalar? Olha só, velocidade é uma grandeza vetorial. Nós vimos isso na primeira aula, que foi a de vetores. Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Existe ou não o vetor velocidade? Existe. Então, velocidade tem módulo, velocidade tem direção, velocidade tem sentido, não é assim? Certo? Quando eu coloco a palavra escalar, é porque naquele momento eu estou preocupado apenas com o quê? Naquele momento eu estou preocupado apenas com o valor. Então, nesse momento, gente, eu não quero saber a direção, eu não quero saber o sentido. Se eu souber, beleza. Mas essa não é uma informação que eu preciso. O que eu preciso é apenas do módulo. Então, a única coisa que eu quero nesse momento é o valor, tá bom? É o valor. Beleza. O que velocidade representa fisicamente falando? Velocidade representa rapidez, né, gente? Quanto mais rápido eu estiver, maior será a minha velocidade, certo? Velocidade representa rapidez. Quanto maior a minha velocidade, mais rápido eu estou. Como é que eu faço para ser rápido? Gente, para ser rápido, eu tenho que andar uma distância grande num intervalo de tempo pequeno. Então, para ser rápido, você tem que andar uma distância grande. Quanto maior a distância, maior a velocidade, né? São grandezas diretamente proporcionais, não é isso? Num tempo pequeno. Então, quanto menor for o tempo gasto para aquela distância, maior será a velocidade. Então, o tempo e a velocidade são inversamente proporcionais. A gente vai chegar, então, nessa equação aqui, ó. Velocidade escalar média, ela é ΔS sobre ΔP. ΔS sobre ΔP. Certinho? Velocidade escalar média, ΔS sobre ΔP. Tá? Então, quanto maior a distância percorrida no menor tempo possível, quanto maior a distância percorrida no menor tempo possível, mais rápido você é, certo? A unidade oficial é o metro por segundo, certo? Essa é a unidade do sistema internacional. Entretanto, não é a unidade mais comum, né? Porque toda placa de rua trabalha com quilômetro por hora, certo? Toda placa de rua trabalha com quilômetro por hora. E outra, existem N unidades. Gente, dá para criar um monte. Centímetro por segundo, milímetro por minuto, ou como é nos Estados Unidos, milha por hora, ou quilômetro por segundo. Nossa, tem
N unidades, certo? Que a gente pode criar, mas basicamente essas duas são as mais importantes, tá bom? Uma observação. ΔT é a variação de tempo ou intervalo de tempo, né? Como é que a gente calcula a variação na física? Final menos inicial, não é isso? Então, ΔT é igual a T menos T0, certo? Beleza? Deixa eu discutir um caso aqui com vocês. Vamos supor que eu saia de Goiânia às 8 da manhã, certo? E chegue em Brasília às 11. Qual foi o ΔT? Qual foi o intervalo de tempo gasto nesse percurso? Bom, eu saí às 8, cheguei às 11. Tempo final é 11, menos o inicial que é 8, então deu 3 horas, certo? ΔT deu 3. Agora, vamos supor que eu tivesse saído de Goiânia às 8, mas tivesse parado numa lanchonete que tem na região de Abadiane ali, certo? Tudo bem? Aí, beleza, parei lá, fiquei 1 hora lá, e em vez de chegar em Brasília às 11, eu cheguei em Brasília ao meio-dia, certo? Qual foi meu ΔT? 4 horas ou 3 horas? Então, ó, eu saí de Goiânia, em vez de chegar às 11, cheguei ao meio-dia, porque eu fiquei 1 hora lá na lanchonete, certo? Qual foi o meu ΔT? 4 horas ou 3 horas? A resposta é 4. Você tem que pegar o fim, que é quando eu chego em Brasília, e o início, que é quando eu saio de Goiânia. Então, meio-dia menos 8, 4 horas. Ah, mas ele ficou 1 hora parado, problema dele, certo? Isso vai aumentar a velocidade média dele, certo? Desculpa, aumentar o tempo gasto e, consequentemente, diminuir a velocidade média dele, certo? Então, se você fica parado no meio do caminho, isso é problema seu. Para o cálculo da velocidade média, isso não vai ser descontado, tá bom? O que interessa é o fim e o início, certo? Beleza? E isso vai acabar fazendo com que sua velocidade média diminua, né? Certo? Porque você ficou mais tempo, né? Quanto maior o tempo, menor a velocidade média, certo? Gente, essas duas unidades aqui são disparadas as mais importantes e existe uma relação entre elas, beleza? E essa relação, eu vou falar, é muito importante. É muito importante. Olha só. É o seguinte. Vamos lá. Gente, eu quero transformar de... Eu quero transformar 1 km por hora para metro por segundo. Eu quero transformar de quilômetro por hora para metro por segundo e vice-versa. Então, vamos lá. Então, eu tenho 1 km por hora. Vamos mexer nisso aqui. Bom, 1 km tem quantos metros? 1 km tem 1000 metros, então você coloca lá no lugar, 1000 metros. E 1 hora tem 3.600 segundos. Então, no lugar de hora, colocarei 3.600 segundos, certo? Beleza. Simplifica aqui, ó. Simplifica por 100. Pega o 36 que está dividindo e passa multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. 36 vezes 1, 36 km por hora, vai ser igual a... Quem sobrou do outro lado? 1 vezes 10, 10 metros por segundo. Beleza? Divida dos dois lados por 10. Dividindo dos dois lados por 10, vai ficar o seguinte, então. 1 metro por segundo é igual a 3,6 quilômetros por hora. Por favor, é fundamental saber isso aqui. Essa conversão é exigida em muitos exercícios. Né? Gente, para passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, não é isso? Certo? Por favor, isso aqui é muito importante. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Você percebe que o quilômetro por hora é um valor maior, né? 1 metro por segundo, 3,6 km por hora. Ele é um valor maior, então eu tenho que multiplicar. Já de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6, certinho? Eu divido por 3,6. Ok? Uma curiosidade, ó. O Usain Bolt, ele é o recordista mundial da prova de 100 metros rasos, né? Certo? Ele fez o percurso em 9 segundos e 58 centésimos. Esse recorde mundial foi batido em 2009. Bem rapidinho. Não dá nem 10 segundos. 7.
Gente, se você fizer a velocidade média no Bolt, velocidade escalar média dele, vamos lá, delta S, delta T, né? Delta S é de 100 metros e o tempo é de 9,58 segundos. Você vai dar uma velocidade média de 10,44 metros por segundo, certo? Velocidade média, certo? Média. Vamos transformar esse negócio para quilômetros por hora, só para a gente ter uma noção. Ó, você vai pegar esse valor e vai multiplicar por 3,6. Então, deixa eu pegar aqui, 10,44 vezes 3,6. Uma velocidade média de 37,58, 37,6 km por hora de média, certo? De média. Aí você imagina, gente, na esteira, quando a gente coloca 12 km por hora, 13 km por hora, o trem já tá assim, ó, apertado, cara, apertado, e ele com 38, certo? 38 de média. Sendo que ele foi o cara que atingiu a maior velocidade já registrada por um ser humano, 44 mais ou menos quilômetros por hora, certo? 44 quilômetros por hora foi a velocidade máxima atingida, certo? Beleza. Nossa, é algo assim difícil até de pensar. A gente correndo numa velocidade dessa, cara. Bom, então tá. Vamos fazer uns exercícios então pra gente pegar o esquema e reforçar a teoria. Vamos lá. Esse aqui foi uma questão que caiu na FAMERP, lá em Rio Preto, nesse último vestibular agora, certo? Vamos lá. Existem várias versões do Caminho de Santiago, que são trajetos percorridos anualmente por milhares de peregrinos que se dirigem à cidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com a finalidade de venerar o apóstolo Santiago Maior. Considere que uma pessoa percorreu um desses caminhos em 32 dias, certo? Andando a distância total de 800 quilômetros e caminhando com velocidade média de 3 quilômetros por hora. O tempo que essa pessoa caminhou por dia, em média, foi dele. Ele quer saber o tempo médio caminhado por dia. Beleza. Gente, eu vou descobrir o tempo total, e aí nós vamos pegar e fazer uma regra de 3. Aquele tempo total, ele levou 32 dias. Um dia só, X. Isso é muito fácil, é só para a gente poder pegar o jeitão, certo? Elevar a autoestima e tal. Beleza? Vamos lá. Então vamos começar calculando o tempo gasto no percurso todo. Então, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, não é isso? Ok? Vamos lá, qual que é a velocidade média? 3. Isso aqui vai ser igual a ΔS. Gente, a pessoa percorreu 800 quilômetros. Fechando, hein? Nossa Senhora. 800 quilômetros dividido pelo tempo. Então, o tempo vai dar 800 terços, tá? Não faça divisão ainda. Ficou um número ruim e eu não cheguei na resposta final. Então, não faça divisão. O exercício não acabou ainda. Deixe desse jeito. Deixe desse jeitinho aqui, certo? Beleza. Aí, agora que eu encontrei o tempo total, nós vamos encontrar quanto que ele gastou por dia. Então, em 32 dias, a pessoa caminhou 800 terços de hora. Não é isso? Em um dia, ela vai caminhar X. Beleza? Simplificando aqui, ó, gente. 32 com 800 fica 1,25. Certo? 1,25. Então, ela caminhou por dia 25 terços de hora. Só que você vê que ele quer lá em horas e minutos, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu arrumei. Então, ela caminhou 25 terços de hora, que é a mesma coisa que 24 terços de hora mais 1 terço de hora, não é isso? Certo? 24 terços é a mesma coisa que 8 e 1 terço de hora. Gente, como é que passa de hora para minuto? Você multiplica por 60, né? Então fica 1 terço de hora. Uma hora tem 60 minutos, não é isso? Isso aqui vai dar 20. Então a pessoa caminhou em média 8 horas
e 20 minutos por dia, certo? Beleza? Se você tem dificuldade, nossa, professor, eu sempre apanho com esse negócio de você multiplica por 60, divide por 60. Então, faça uma regra de 13, 1 hora, 60 minutos. 1/3 de hora, X, certo? Eu não tenho erro, não. Isso é bem tranquilo, certo? A resposta certa é a letra B, né? B de boçal, certo? B de boçal. E aí, falando em boçal, né? Eu lembro do Luiz Bossa. Bom, meu nome é Luiz Bossa, tenho 32 anos, bem vividos, muito bem vividos. Prato predileto, meu, eu gosto de bolachas, meu. Bolachas recheadas, meu. Pra mim, maior invenção do século XX, meu. Bolacha recheada realmente é uma grande invenção, certo? Ele não está errado ao falar isso, certo? Beleza. Vamos lá. Próxima questão. Essa aqui foi uma questão que caiu na SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, 2012. Vamos lá. Um automóvel percorre a metade de uma distância desão, certo? Com velocidade média de 24 metros por segundo. E a outra metade com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nessa situação, a velocidade média do automóvel, então ele quer saber a velocidade média do carro, ao percorrer toda a distância desão é d. Gente, olha só. Velocidade média não tem outra saída. É ΔS sobre ΔT. Eu não tenho outra saída. É ΔS sobre ΔT, certinho? O ΔS eu tenho. É d, né? A distância total é d. Está faltando tempo. Então, o que eu preciso é do tempo total. Aí, como é que eu faço para achar o tempo total? Pega o tempo da primeira parte, pega o tempo da segunda parte, some os dois. Então, eu vou achar o tempo de cada uma das partes, separadamente, e vou somar os dois para achar o tempo total. Certinho? Gente, só para facilitar minhas contas, eu chamei a distância total de 2D, tá bom? Para eu não ter que mexer com fração, tá? Então, 2D será o total, em que cada metade é D, tá bom? Isso não vai mudar em nada. Vamos lá, só vai facilitar minhas contas. Então, vamos lá, começando pela primeira parte. Então, velocidade média é ΔS sobre ΔT, não é isso? Beleza. Velocidade média, 24. Isso aqui vai ser igual, ΔS. Bom, na primeira metade, ele andou D, não foi? Dividido pelo tempo, eu chamei o tempo da primeira parte de ΔT1. Ok? Beleza. Então, quanto que vai dar o ΔT1? D sobre 24. D sobre 24. Ok? Vamos fazer a mesma coisa para a segunda parte. A velocidade média é ΔS sobre ΔT. 8 vai ser igual a ΔS. Ele anda a outra metade, né? D de novo. Sobre o tempo, chamei o tempo agora de ΔT2. Tempo da segunda parte, ΔT2. Então, ΔT2, ele vai dar D sobre 8. Certo? Beleza. Aí, agora que eu encontrei os tempos, quem vai ser o tempo total? O tempo total ele vai ser a soma desses tempos parciais, né? Ele vai ser o tempo da primeira parte mais o tempo da segunda parte. Então, vamos lá. Então, ele vai ficar D sobre 24 mais D sobre 8, né? Gente, você vai tirar o mínimo entre 24 e 8. O mínimo é 24, né? 24 por 24. 1 vezes D, D. Mais 24 por 8, 3 vezes D, 3D. Não é isso? Certo? Então, vai dar 4D por 24, né? Aí você simplifica por 4. Vai ficar, então, D sobre 6. Então, pronto. Encontramos o tempo total, certo? Beleza. Aí, agora morreu. Quem que vai ser a velocidade escalar média, então, do trecho todo? A velocidade escalar média do trecho todo, ela vai ser a distância total pelo tempo total. A distância total vai ser 2D, né? Que eu chamei de D, que é a metadinha. 2D, e o tempo é D sobre 6. Certo? Divisão de fração, mantém a primeira é 2D.
Multiplico pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 6 sobre D, não é isso? Que Deus abençoa. Corto D. Amém. Corto D na última linha, hein, cara? Na última linha, porque o D não pode aparecer na resposta. Você vê que não tem alternativa com D. E aí o D cortou, e a resposta certa, então, vai dar 12, certo? 12. Letra A. Essa questão, cara, ela é uma questão ok. Ela não é fácil, ela não é difícil, certo? É uma questão muito batida. Ela já caiu em todas as provas que você imaginar, certo? Então é uma questão que ela não te aprova. Não é aquela questão que, nossa, cara, isso aqui pouquíssimo acertar. Mas também não te elimina, né? É aquele meio termo. Não posso comemorar, certo? Para não arriscar, cair do cavalo, como foi o caso aqui, ó. For Best Picture. La La Land. We lost, by the way, but, you know. Guys, I'm sorry. No, there's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Comemorou antes da hora, passou vergonha, certo? Apesar que ali no caso eles não têm culpa nenhuma, né? Os caras foram lá e anunciaram, certo? Beleza, vamos lá. Última questão. Essa questão aqui da Federal do Pará. Também já caiu esse modelo muitas vezes. A última vez que eu vi foi na prova da UEG, vestibular de medicina, 2019. Também na prova da Unicamp, de 2018, certo? Considere duas regiões distintas do leito de um rio. Uma larga A, com 200 metros quadrados de área, certo? Uma secção transversal, que é o corte perpendicular, né, assim, onde a velocidade da água é de 1 metro por segundo. E a outra estreita B, com 40 metros quadrados de área, certo? Calcule letra A vazão volumétrica do rio em metros cúbicos por segundo. Letra B, a velocidade da água no rio na região estreita B. Certo? Muito boa questão, muito boa. Vamos lá, gente. Olha só. Então, a gente vai considerar a água como um fluido ideal. O que isso quer dizer? Que ela é incompressível, né? Ou seja, você aumenta a pressão nela e o volume não muda, certo? O volume não muda. O que é que vai acontecer? Sendo líquido incompressível, o volume não vai mudar, então a gente pode dizer que todo o volume de líquido que desloca do lado esquerdo será expulso do lado direito, não é assim? Então, o líquido vai movendo e vai empurrando o restante, né? Então, eu posso falar que todo o líquido que entra do lado esquerdo sairá o mesmo volume do lado direito, não é isso? Certo? Então, eu posso falar que o volume que entra de um lado é exatamente igual ao volume que sai do outro lado, certo? Beleza. Aí, não sei se vocês perceberam, mas a figura forma um cilindro, certo? Gente, eu peguei essa figura na internet. No caso do rio, não seria um cilindro, né? Seria um prisma, cara. Seria um prisma. Então, ficaria uma coisa assim, ó. Deixa eu tentar ver se eu consigo. Aqui, ó. Peraí, aqui assim. Um paralelepípedo. Reto, retângulo. Pô, ótimo desenho aqui. Nossa Senhora. Certo? Ok. Tá horrível. E aqui. Então, o que acontece é o seguinte. Eu vou pegar outra cor. Aqui, ó. Vamos supor que a água fosse dali do início até aqui assim, ó. O volume de água que entra desse lado é exatamente o volume de água que é empurrado do outro, né? Exatamente o volume de água que sai do outro. Só que a diferença é que o rio, ele não é desse jeito aqui, né? A mesma largura dos dois lados. Ele é mais largo em cima, mais estreito embaixo, certinho? Beleza? Então eu acho que essa figura aqui, apesar de ser um cilindro, que não é bem a realidade que está acontecendo, mas dá para entender direitinho.
certo? Então, todo o volume de água que entra, de roxo, é igual a todo o volume de água que sai, que é o de verde, ok? O volume é a área da base vezes a altura, né? Então, a área da base vezes a altura daquela água que entrou vai ser igual à área da base vezes a altura da água que saiu, certo? Da água que saiu. Ok. Agora, olha só, gente. Supondo o movimento da água constante, uniforme, a velocidade ela é dada por ΔS sobre ΔT, não é isso? Certo? Então, a velocidade é ΔS sobre ΔT. Aí, olha só. Quem vai ser o ΔS, então? ΔS, ele vai ser velocidade vezes o tempo. Agora, eu queria que vocês percebessem o detalhe, ó. Se você observar lá na figura, você vai perceber que o ΔS, aqui, ó, o ΔS da água que sai, por exemplo, ele é exatamente a altura lá na hora de calcular o volume. Então, o ΔS da água que sai, por exemplo, você pode fazer também para a água que entra. Ele é exatamente a altura lá na hora do cálculo do volume. Então, o volume que entra é igual ao volume que sai. Área da base vezes a altura, área da base vezes a altura. Só que, considerando o movimento uniforme, a velocidade é ΔS ou ΔT, né? O ΔS é a velocidade vezes o tempo, em que o ΔS corresponde à altura, certo? O ΔS corresponde à altura, ok? Beleza. Aí vamos lá, então vamos substituir. Área da base vezes a altura. Aí quem que é a altura? A altura é o ΔS, né? Então eu coloquei velocidade vezes o tempo. Isso aqui da água que entra vai ser igual a área da base vezes a altura, certo? Aí quem que é a altura? Velocidade vezes o tempo da água que sai. Vou cortar o tempo, né? Porque são movimentos simultâneos, né? Enquanto uma entra, a outra sai. E aí cheguei nessa relação aqui, ó, que a gente aprende em hidrodinâmica. É a chamada equação da continuidade, certo? Então, a área da secção transversal, a área da base ali, né? A área da base, ou da secção transversal, né? Que é quando faz o corte perpendicular assim, né? Vezes a velocidade do que entra será igual à área da base vezes a velocidade do que sai, certo? Beleza. Jogando os dados, então, vai ficar o seguinte, ó. Área da base da área da parte A, que é a que entra, 200, né? Vezes velocidade da água em A, que é o que entra, 1, né? Isso aqui vai ser igual à área da base da parte B, que é o que sai, 40, vezes a velocidade da água na parte B, que é a que sai, e é o que a gente quer saber, certo? Então, a velocidade com que a água sai lá em B, ela vai ser dada por 5. 5 metros por segundo. Beleza? Simplifica ali 200 com 40. Então, vai dar assim. E está respondida a letra B. Eu já respondi a letra B primeiro, certo? Tudo bem? Então, a área da base vezes a velocidade, a área da base vezes a velocidade. Ok. E a outra pergunta é a vazão. Vazão, vamos fazer aqui rapidinho. Gente, vazão, se você observar a unidade, ó, metro cúbico por segundo. Então, vazão, ela é volume pelo tempo, certo? Vou representar a vazão pela letra Z, tá bom? Então, a vazão Z, ela vai ser volume pelo tempo, certo? Ok. Como que a gente calcula o volume? Área da base vezes a altura, né? Isso aí dividido pelo tempo. Então, vazão ela vai ser área da base vezes a altura sobre o tempo. Só que a gente acabou de ver que a altura, ela faz o papel de ΔS, não é isso? Certo? Considerando o movimento uniforme, que a água mova com velocidade constante, ΔS sobre ΔT é a velocidade, né? Pronto. Então, vazão, além de ser volume pelo tempo, ela também é área da base
da secção transversal, né? Vezes a velocidade. Então, ele é A vezes V, certo? Beleza. E aí morreu. Vamos jogar os dados, então? Gente, você pode escolher tanto para a parte A quanto para a parte B, né? A vazão é a mesma, né? Tudo que entra sai, não é isso? Eu peguei a parte A. Então, vamos lá. A área da base, a área da secção transversal é 200. Velocidade da água é 1. Certo? Então, esse aqui vai dar 200. 200 metros cúbicos por segundo. Ok? Essa é a vazão. Certinho? Beleza. Então é isso. Gente, espero que todos tenham entendido, que tenham gostado, certo? Isso é muito boa essa última, né? Beleza? Então tá bom. Tchau, 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 tchau. Até a próxima.